No vídeo de hoje, Bon-ho se mete na baita missão de assumir o comando do restaurante de Yeonju, e no meio de tanta confusão, ele acaba sendo descoberto e machuca justamente quem mais queria proteger. Mas se você pensa que esse homem vai desistir fácil, se engana, já que para reconquistar o coração de quem ama, Bon-ho vai colocar tudo em jogo e mostrar que merece uma segunda chance. Então, sem mais enrolação, vem comigo descobrir como termina essa história cheia de emoção chamada Gostinho de Amor. Enquanto Yeonju viaja, Bon-ho e a equipe tentam manter o restaurante de pé, mas logo percebem que sem ela as coisas desandam. Para piorar a situação, um dos colegas de trabalho do Moto aparece no restaurante agora sob os cuidados de Bon-ho com um único objetivo: pegar o livro de receitas de Yeonju. Bon-ho, já arrependido de suas intenções iniciais, arruma um jeito de despistar o colega e salvar as receitas dela. Enquanto isso, lá no Japão, descobrimos que Yeonju viajou motivada a ver o seu antigo chefe que está gravemente doente e que, para piorar a situação, ainda havia perdido a memória e nem a reconhece mais. Mesmo assim, em sinal de gratidão por tudo que ele a ensinou, Yeonju tenta encontrar algo que reacenda o paladar e a memória dele. Após alguns dias, Yeonju liga para Bon-ho, mas no meio da ligação, ele ouve a voz do ex dela ao fundo e, tomado pelos ciúmes, decide ir atrás dela imediatamente. Assim que chega lá, ele dá de cara com os dois juntos e, com medo de perdê-la, ele desabafa dizendo o quanto sentiu sua falta e confessa que teve receio dela nunca mais voltar e ainda acabar reatando com o ex. Yeonju, tentando manter a pose de durona, explica que só retornou para se despedir do antigo chefe e não por causa do ex. À noite, os três decidem sair para comer, mas no meio do jantar, Bon-ho recebe uma ligação da antiga chefe de cozinha. Ela encaminha alguns documentos para o celular dele e revela que Cheon-min, o ex de Yeonju, é na verdade o novo chefe do restaurante de seu irmão. Nesse momento, a ficha de Bon-ho cai, já que ele entende que Cheon-min estava apenas se aproveitando de Yeonju, já que precisaria de uma nova chefe para assumir o seu lugar. Bon-ho vai direto tirar satisfações com Cheon-min e pergunta sobre suas reais intenções com Yeonju. Não demora muito para ele perceber que a aliança do ex com seu irmão não passa de um jogo de interesses, e com medo de ver Yeonju se machucar de novo, Bon-ho dá um jeito de encerrar o contrato entre a Han-san e Cheon-min. Enquanto isso, Yeonju finalmente encontra o prato ideal para preparar ao seu antigo mentor, por quem tem imensa gratidão. Ele consegue se alimentar e ali, entre lembranças e sabores, os mal-entendidos se resolvem. Yeonju fica em paz e feliz por ter retribuído o que recebeu, mas infelizmente a paz dura pouco quando Cheon-min mostra quem realmente é e convence o mentor a assinar o contrato de transferência do restaurante para o nome dele. Por sorte, o golpe não dura muito, já que Bon-ho, sabendo das jogadas sujas, revela que o contrato com a Han-san foi cancelado. Com isso, o plano do ex e do irmão de Bon-ho vai por água abaixo e a treta explode no meio do hospital com uma briga feia entre os dois. Depois de toda essa confusão, Bon-ho e Yeonju voltam juntos para o restaurante, agora com um clima mais leve e cheio de romance. A equipe os recebe em festa, mas não demora muito para Bon-ho perceber que o livro de receitas desapareceu. E é aí que descobrimos que sua ex-chefe, junto com seu antigo colega, pegou as receitas e está prestes a servi-las aos inspetores das cobiçadas 3 estrelas Michelins. Tomado pelo arrependimento, Bon-ho corre contra o tempo e parte para a capital tentando impedir que isso aconteça. Mas infelizmente ele chega tarde demais, já que o prato foi servido como criação exclusiva do Moto e agora não tem mais como voltar atrás. Frustrado, Bon-ho retorna decidido a contar toda a verdade para Yeonju e pedir desculpas. Mas antes que consiga, ela resolve levar a equipe para uma viagem especial às montanhas, onde cresceu junto com os monges que a ensinou a cozinhar com a alma. Durante a viagem, Bon-ho conhece mais da história dela e isso só faz
faz sua culpa aumentar. Agora ele realmente consegue entender quem ela é e tudo que a culinária representa em sua vida. Enquanto isso, na capital, o restaurante Moto conquista as 3 cobiçadas estrelas Michelin, deixando o irmão de Bon-ho fora de si. No dia seguinte, de volta à cidade, Bon-ho finalmente abre o coração para Yeonju. Ele revela que antes só pensava em dinheiro e lucro, mas depois que a conheceu, percebeu que as pessoas importam mais do que qualquer coisa. Tocada por tudo, Yeonju o beija. É um momento intenso e Bon-ho quase perde a coragem de contar a verdade. Mas quando enfim toma impulso, seu irmão invade o restaurante e joga tudo no ventilador. Ele diz para Yeonju que o plano inicial de Bon-ho era se infiltrar no restaurante dela, pegar as receitas e fechá-lo. E que graças a essas receitas, o Moto agora é um restaurante 3 estrelas. Yeonju fica em choque e pergunta diretamente a Bon-ho se aquilo é verdade. Ele, com dor no olhar, admite que sim. Ferida e decepcionada, ela pede para ele ir embora e mesmo querendo se explicar, Bon-ho não consegue dizer nada e se retira com o coração partido. Devastado, ele não tem forças nem para discutir com o irmão e arrependido, Bon-ho se entrega ao choro por ter perdido quem mais amava. No dia seguinte, Yeonju conta toda a verdade à equipe e a decepção é geral. Todos ficam magoados por terem acreditado em alguém que só queria tirar proveito do talento dela. Sem conseguir se concentrar em mais nada, Yeonju decide se afastar de tudo e volta para o templo onde cresceu, buscando paz e clareza. Durante esse retiro, uma notícia surpreendente chega. O restaurante de Yeonju está entre os 2 únicos da Coreia a conquistar as cobiçadas 3 estrelas Michelin. Quando a diretora Han descobre que existe outro restaurante 3 estrelas no país além do Moto, fica furiosa e exige que ele seja fechado. Mas Bon-ho, firme, insiste que sua mãe jogue limpo. Ela então propõe um desafio, um concurso entre os 2 restaurantes e, como consequência, o perdedor terá que fechar as portas. Com medo que Yeonju perca tudo, Bon-ho procura sua antiga equipe e pede ajuda. Mesmo ainda magoados, eles entendem o quanto aquele restaurante significa para ela e juntos decidem arregaçar as mangas para mantê-lo de pé, mesmo sem Yeonju por perto. Antes da grande disputa começar, o irmão de Bon-ho procura Yeonju para tentar se desculpar e acaba contando que tanto ele quanto Bon-ho foram criados à sombra da ambição da mãe, para quem o restaurante e os negócios sempre foram mais importantes que os próprios filhos. Tocada com o que ouviu, Yeonju visita o Moto e descobre mais sobre o passado solitário de Bon-ho. Ele passou a vida toda buscando a aprovação da mãe, mas foi só quando encontrou ela, Yeonju, que ele finalmente começou a mudar e a encontrar a verdadeira felicidade. Cansada de tanta briga e competição, Yeonju toma uma decisão e volta ao restaurante. Com coragem, ela encara a poderosa presidente Han, dizendo que não precisa de disputa e propõe que a presidente apenas prove sua comida e, caso não goste, poderia fechar as portas de seu restaurante. Se sentindo desafiada, a presidente Han aceita, mas na hora da refeição, Yeonju surpreende a todos, já que ao invés de um prato sofisticado, ela prepara algo simples com o único propósito de reunir a presidente e seus 2 filhos à mesa novamente. Naquele momento, não são os ingredientes que tocam aquela mãe, mas o sabor das antigas memórias. A refeição faz com que ela se lembre de um passado que havia enterrado, um tempo em que a família vinha antes dos negócios. Comovida, a presidente Han desiste da disputa e decide deixar Yeonju continuar com seu restaurante. E depois de tudo isso, Yeonju enfim perdoa Bon-ho. Ela vê o quanto ele se esforçou para mudar e se redimir, e finalmente os 2 conseguem expressar tudo o que sentem um pelo outro. Ao longo dos meses, tudo vai se encaixando. Yeonju segue firme, cozinhando com o coração como sempre fez. Bon-ho, por sua vez, encontra um novo propósito, agora guiado por sentimentos verdadeiros e não pela ambição. E juntos eles enfim conseguiram descobrir o verdadeiro gostinho de amor. Se você curtiu esse resumo, deixa o like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade. E se quiser ver mais histórias como essa, é só clicar no vídeo que está aparecendo na sua tela. Beijos e até o próximo Coreando!